É um trabalho que acontece bem rapidamente. Agora vamos acompanhar, então, o discurso do senador Pedro Simon. Preside essa sessão. Senhoras e senhores, falaria ontem, mas preferi deixar para o dia de hoje a minha fala sobre o projeto real. Prezada Presidente, um dos símbolos mais importantes da soberania de um povo é a sua moeda. Ela pode ser considerada assim como um documento de identidade de uma nação. Ela é o fruto da lida que sustenta a vida, um passaporte para a cidadania. Ela é a retribuição ao suor do trabalhador, nem sempre justa, nem sempre suficiente, mas de todo modo premente. A nossa moeda viveu muito tempo verdadeiras crises de identidade. Perdeu o valor, mudou de cor, trocou de nome, acrescentou sobrenome. As homenagens a figuras importantes da nossa história, cunhadas nas nossas moedas, duraram pouco. Talvez seja exatamente por quê. Nós somos um povo que não cultiva o devido respeito à nossa história. Figuras como Rui Barbosa, Portinari, Carlos Chagas, Carlos Gomes, Mário Andrade, Juscelino, tiveram algo assim como uma morte severina. Morreram de inflação um pouco por dia. Em menos de uma década, por exemplo, tivemos o Cruzado estampando a face de Carlos Chagas. O nosso famoso médico sanitarista, pesquisador, bacteriologista, na nota de 10 mil, durou apenas 3 anos. Ele não foi trocado inicialmente com a chegada do Cruzado Novo, mas perdeu 3-0. Quer dizer, não foi, mas virou trocado. Perdeu valor, muito valor. O novo, no carimbo, veio depois de uma perda de poder de compra de quase 6.000%, embora vida curta do Cruzado. O Cruzado Novo também foi breve e também morreu, de emboscada, depois de pouco mais de um ano. Outra vez, quase 6.000% de inflação. Em média, mais de 30% mensais. Mais um carimbo na nota com o então agrônomo naturalista e ecologista brasileiro Augusto Rusch, estampado na face. Coitado do Cruzado Novo. Foi sequestrado. O plano Collor o condenou congelado. E o Cruzado Novo virou Cruzeiro. De novo, virou Cruzeiro. Nada mais apropriado, porque a inflação continua e sendo sempre uma cruz para todos os brasileiros. Mas o Cruzeiro também morreu. Morreu de velhice. Depois de 3 anos seguidos. Vida curta, mas a inflação nas nuvens. 100.000%. O Cruzeiro virou Cruzeiro Real. O poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, o ensaísta Mário de Andrade também ganhou um carimbo. E também perdeu 3 zeros. Os carimbos anteriores eram retangulares, triangulares. O do Cruzeiro Real mudou. Era redondo. Mas isso não impediu que a inflação, na sua curta existência de 11 meses, atingisse mais de 2.000%. A maior de todas as inflações. De todas as inflações mensais. 34% ao mês, arredondado. Pelo menos, todas essas moedas
a vocação não mudou. Em todas elas, quase que uma oração transformada pela inflação em uma espécie de clamor aos céus. Deus seja louvado. Em todas as moedas, lá está. Deus seja louvado. Sem carimbo nem retangular, nem triangular, nem redondo. A bem da verdade, durante o governo Collor, a vocação ao Criador saiu de cena, saiu da moeda. Não apareceu mais na moeda depois do Collor. Tudo indica, pelos fatos que se sucederam, não foi bem uma decisão abençoada, essa do senhor Collor. Acho que toda essa história da nossa moeda, com tantos zeros cortados por nossos planos e tão longos acrescentados pela inflação, pode ter o testemunho mais puro e mais eloquente da importância do plano real que festejamos no dia de ontem. As figuras notáveis de nossa história, estampadas nas nossas diferentes moedas, deram lugar a uma imagem única que dizem representar a República. Dizem porque a República também não usa mais as figuras tão respeitadas na face da sua moeda. E as atitudes por aqui não têm sido tão republicanas. No reverso da nota do real, animais da nossa fauna. Beija-flor, tartaruga, garça, arara, micro-leão, onça-pintada e garopa. Como se vê, alguns também correm o risco do perigo da extinção. Então, pelo sim e pelo não, o real manteve a escrita. Deus seja louvado. Voltou a nossa moeda, o que tinha sido tirado pelo senhor Collor. E para reforçar o louvor, agora em letras um pouco maiores, a experiência anterior indica que é bom não arriscar. O plano real completa 20 anos, 2 décadas, quando as outras moedas não passavam de meses ou pouquíssimos anos. Tanto tempo, e quem não se lembra daquele barulhinho torturante das maquininhas de aumentar preço no supermercado. Aquele tempo em que cada vez mais sobrava mês depois do salário. Quando estocar alimentos não era sinal de fartura, mas de um verdadeiro investimento. Era investir, porque amanhã custava o dobro. Quando os alimentos sumiam das prateleiras, quando o congelamento não era sinal de preservação dos alimentos, mas de atitude quase que desesperada para conter aumentos galopantes de preço. Dos galopeadores que confiscavam os bois no campo, dos overnight, dos open marketing e tantos outros nomes que dispensam tradução. Não valia mais apenas produzir, bastava ser esperto no mercado financeiro. Triste memória que só valoriza o plano real. Ainda não atingimos o ideal, porque todos sabemos e ainda sentimos. Nesses 20 anos, amargamos uma inflação de quase 350%. Alta, é verdade, mas muito aquém dos tempos do cruzado e do cruzeiro. A tal maquininha de corrigir preços deixou de produzir sons de samba de gafieira. Hoje toca valsa. O ritmo é mais compassado. A inflação que ultrapassou os 30% mensais, hoje é temida se passa dos 5% anuais. De 30% mensais, hoje 5% anuais. Tudo era movido pelo que se chamou inércia. Os preços eram aumentados como antecipação à inflação que ainda viria. Nesse campeonato de regras, marcado o salário eram sempre os rebaixados. Aos mais pobres, o cartão vermelho da conta negativa. Mas a importância de nosso período de 20 anos de relativa estabilidade dos preços vai além da preservação do poder aquisitivo, o que por si só já seria fundamental. O real nos devolveu a confiança na moeda. Devolveu, como disse antes, como decorrência a importância do simbolismo que ele representa. Contribui na devolução, porque não de nossa autoestima, enquanto da nossa própria soberania. O plano real
foi concebido durante o governo Itamar Franco. E eu acho que uma das palavras que mais de perto podem traduzir o pensamento do presidente Itamar Franco é exatamente soberania. A história ainda está a dever um reconhecimento ao presidente Itamar na sua defesa do país, enquanto nação independente. Não é à toa que ele foi, naquele momento de forte pressão internacional, pela privatização das nossas riquezas e por ser favorável da privatização, folclorizado pela grande imprensa que tentou até ridicularizar a figura do Itamar. Chamavam o Itamar, na grande imprensa, de jurássico, ultrapassado. Mas ele não dava maior importância a isso, e continuava o seu trabalho. E continuava no seu ideal para um país que ditasse seus próprios rumos, em benefício do povo brasileiro, e não da sanha predatória daquele a quem o lucro estava acima do bem comum. Como líder do governo, Itamar Franco, aqui no Senado, participei das reuniões preparatórias do Plano Real. E ouvi diretamente do presidente a firme determinação de que algo havia de ser mudado, principalmente nos rumos da economia, nos efeitos que a inflação desenfreada causava nas populações mais pobres, principalmente. Ele e seu importante ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que ele convidou numa hora muito importante e numa hora muito difícil. Fernando Henrique que aceitou levar adiante o ministério que ele não queria, mas que aceitou. E escolheu a equipe com a qual ele, com apoio integral do presidente, mas com a ação enérgica do ministro da Fazenda, levou adiante e que ontem festejamos 20 anos, o Plano Real. Passado o tempo, 20 anos depois, e todos nós temos por obrigação de relembrar como um plano de tamanha envergadura foi discutido, votado no Congresso Nacional. Hoje é diferente. Naquela época não houve barganha, não houve interferência indevidas no trabalho do Legislativo. A aprovação do Plano Real não foi trocada por emendas parlamentares, nem pela indicação de apadrinhados para cargos do Executivo. Sempre vale a pena lembrar o contexto daquele 1994. O Brasil saía de um processo doloroso, do impeachment de um presidente da República. Vinha de planos econômicos que se valiam do congelamento de preços, que se autoalimentavam na escassez de produtos. Pairava ainda no ar o cheiro de chumbo, separado tão somente por um presidente que também não foi eleito, porque morreu Tancredo, aclamado pelo povo, ainda que ungido pelo colégio eleitoral. O presidente Itamar, embora sua reconhecida bagagem política, era também um interino. Como José Sarney, Itamar também foi chamado a assumir a presidência da República em um momento sensível da política brasileira. Naquele momento, portanto, o Plano Real não teria o sucesso que comemoramos hoje se ele não tivesse habilidade política para mudar os rumos da economia do país. Se o Itamar, se o presidente Fernando Henrique, primeiro como ministro da Fazenda, depois como presidente, não tivesse levado adiante aquele plano naquele momento. Não nego a importância de quem de fato recebeu os novos paradigmas da economia brasileira, mas elas teriam sido, como tantas outras, uma formulação teórica tão somente nos livros da academia, não fosse a condução firme da presidência da República com Itamar, Fernando Henrique ministro e depois com o presidente Fernando Henrique. É que o povo brasileiro não acreditava mais em planos econômicos. Estava escaldado pelo Plano Cruzado 1, pelo Plano Cruzado 2, pelo Plano Verão e pelo Plano Collor. Repito, vínhamos de congelamentos que a nada levaram,
de um confisco de dinheiro, principalmente das cadernetas de poupança, para a quase totalidade dos brasileiros que confiaram no sistema financeiro do governo federal, num momento traumático do ponto de vista de confiabilidade popular. Portanto, ninguém mais queria ser fiscal do presidente. Não importava quem fosse ele naquele momento. Também não posso negar, por evidente, por merecimento, por reconhecimento e respeito, volto a repetir, da equipe constituída por Fernando Henrique. Ele mesmo, Fernando, teve a habilidade de coordenar os grupos de trabalho e, com a relevância de seu nome na política e na cátedra, emprestou credibilidade às novas medidas, embora o desgaste de tudo que viesse a ser chamado de plano para o governo brasileiro, para a sociedade brasileira. Não posto o plano real, Fernando Henrique teria poucas ou menores chances de se tornar presidente da República em 1994. O plano real e Fernando Henrique foram a corda e a caçamba naquela eleição. Alguns tropeços não deixaram de acontecer. Lembre, por exemplo, do ministro Rubens Recupero. Ministro Rubens Recupero, ministro da Fazenda, na implantação do plano real. Daquela fatídica conversa com um jornalista que foi ao ar inadvertidamente, ao vivo e a cores, pouco antes de ser entrevistado no Jornal da Globo. A sua frase poderia ter sido devastadora para a credibilidade do plano real. Meu querido amigo Recupero, um grande ministro, íntegro, sério, respeitável, mas a frase não foi feliz. Eu não tenho escrúpulo de dizer. O que é bom a gente publica, o que é ruim a gente esconde. E a frase foi gravada e foi publicada. Se ele tivesse dito iguais palavras hoje, talvez não tivesse tido nenhuma repercussão. Ele disse ali, no auge do plano, quando ele estava vindo, trabalhado com a mais absoluta seriedade, credibilidade, respeitabilidade nesse Congresso. Então, sou mal. O que é bom a gente publica, o que é ruim a gente esconde. E derrubou o ministro. Se ele tivesse dito iguais palavras hoje, talvez não tivesse tido maior repercussão. Afinal, agora nessa casa, a frase vale por mensalões, negociações intramuro, formações de governo, mais um ministério, menos ministério, percentual aqui, emenda ali. Até mesmo para as decisões judiciárias, até mesmo para programas de governo que vieram depois, muitos deles abertos pela falta de transparência e sem que uma antena parabólica tenha permanecido ligada em uma conversa a sós, as coisas são ditas abertas. E nós sabemos o quê? Eu acho, portanto, nesse momento da celebração dos 20 anos do Plano Real, além do reconhecimento de todos os avanços da economia que ele proporcionou, nós temos que nos debruçar sobre algo que ainda está e não está devidamente analisado, principalmente nesse Congresso Nacional. As relações com outros poderes e de um modo de fazer política longe das barganhas. É sempre bom imaginar hoje o tamanho do envolvimento do Plano Real. Imaginemos um contexto de desconfiança em função dos desgastes anteriores, de acertos, mas também de evidentes fracassos. Foi nesse mesmo contexto que surgiu o Plano Real, e foi ele inteiramente discutido neste Congresso Nacional. Naqueles tempos,
Contraditoriamente, o Congresso Nacional passava por um momento de legitimidade. Era tido e respeitado. 2 anos antes, pelo impeachment ao presidente e pela CPI dos anões de orçamento, que tinha feito uma verdadeira limpa na política brasileira. Não discuto agora que aquele processo em si, mas não podemos negar que aquelas discussões fortaleceram, aos olhos do povo, a nossa credibilidade naquele momento. E foi com essa mesma credibilidade que nós discutimos os diferentes segmentos do Plano Real. O presidente Fernando Henrique, falando aqui ontem, ele disse: veio umas 100 vezes, sem número de vezes, à Câmara e ao Senado. Ele e os demais ministros. Debater, discutir, analisar. O Plano Real foi lavado por dentro e por fora nessa casa. Emendado tantas vezes quanto necessário. Nunca se falou em troca-troca. Nunca se falou em protelar. Nunca se falou em exigência. Em cobrar pelo que era feito. Hoje, infelizmente, a situação é diferente. Pelo menos no que tange ao Congresso Nacional. Viemos agora de um processo de perda evidente de confiabilidade. A CPI que propiciou aquele processo de impeachment em governo que formulou um plano que não conseguiu nivelar a inflação galopante, guarda distância estratosférica das nossas experiências mais recentes. O que dizer, por exemplo, das nossas atitudes nas últimas comissões parlamentares de inquérito, na CPMI de Cachoeira? Não há mais inflação, pelo menos naqueles níveis. Mas, entretanto, o modelo da volta dos sambas da gafieira, das maquininhas de corrigir preços. Mais que isso, a população reclama por mudanças. Agora, não mais estabilidade econômica, mas principalmente por avanços sociais, por melhor educação, por melhor saúde, saneamento, segurança, por ética na política, principalmente na parte da ética e na parte da moral. Eu diria que hoje a corrupção é quase que galopante. É preciso, entre aspas, um plano real no sentido verdadeiro, concreto, de modo a fazer a política real digna e séria nesse país. Ontem criaram uma bancada de não sei quantos partidos, que é a bancada dos independentes. A bancada que não se sabe qual o destino, nem qual o objetivo. Se for possível discutir, legalizar um plano que mudou os rumos da nossa economia em um contexto de reconhecida incerteza, por que não nos debruçamos os anseios que vêm das ruas, que vêm da alma do povo, e concebemos um plano que mude também os rumos da nossa política? Imaginamos nós o Plano Real sendo discutido nos dias atuais, aos modos de fazer política de agora. Quantos seriam os ministérios e os cargos de segundo escalão em jogo para aprovar o Plano Real? Quantas seriam as nomeações? Qual seria a barganha? Qual é o percentual das emendas parlamentares que deveriam ser liberadas? Quais os partidos que tinham que ser atendidos às suas reivindicações? Eu não vejo um plano real agora no sentido de concreto no horizonte próximo da nossa política. Por quais as portas e janelas que esvaíram os reclamos das ruas? Por quanto tempo permaneceremos no rodapé da credibilidade popular? Eu estou certo. Repito para ser enfático. Eu estou certo que as ações do Plano Real têm que ser celebradas aqui e em todos os lugares desse país. O controle da inflação. Novos paradigmas para a nossa economia. A recuperação da confiança do mercado. Novas tecnologias e maior poder de negociação dos nossos produtores. O reconhecimento do devido valor de nossa moeda.
o resgate de um dos símbolos mais importantes da nossa soberania, a diminuição do desequilíbrio na distribuição da renda do emprego, menores perdas de poder de compra dos salários da população mais pobre. Tudo isso é fundamental e tem também que ser louvado. Mas não podemos esquecer, repito, é como tudo passou por aqui. Como foi discutido, qual foi a relação entre os poderes, principalmente executivo e legislativo, no trâmite da matéria tão complexa e que não mexeu com os diferentes segmentos da sociedade brasileira. Aliás, nessa mesma discussão, não pode ficar de fora com muitos outros que a nossa história teme esquecer. Alguém que passou por aqui e que exerceu a política na sua dignidade mais plena e a mais pura. Talvez possamos com isso dar ao presidente Itamar Franco o reconhecimento, ainda que póstumo, que ele não teve, pelo menos na devida medida, quando estava entre nós. Se existisse alguém com credibilidade e força moral para capitanear o plano real para a política brasileira, a mesma reclamada pelas ruas e praças desse país, esse alguém teria sido o presidente Itamar. Ele se foi, mas deixou entre nós os seus exemplos. Construiu, felizmente, espelhos, delimitou caminhos, abriu pontes, direcionou faixas de luz. É preciso resgatar o verdadeiro conceito da República e de atitudes republicanas como a nota do real. É preciso cultuar os principais artífices da nossa história, como um dos mais anteriores ao real. É preciso, principalmente, que Deus seja louvado, como em todas as notas que hoje andam por aí, e que peçamos a Ele, para que as notas nossas hoje sirvam mais de instrumento de dignidade e não de instrumento de barganha, como tem sido, na discussão que oriente nossa economia, que reformulem a nossa política e que tornem mais justos os indicadores da nossa sociologia. É isso, senhor presidente, que eu ia dizer ontem, mas que achei melhor deixar para hoje. Trago, portanto, o meu abraço aos 20 anos do Plano Real. Reconheço que ele foi uma grande vitória e que ele mudou a história desse país. Acho que a passagem dele por essa casa, a fórmula como foi votado, é uma das páginas mais dignas da história do Congresso Nacional. Ele mostrou que podemos fazer política com dignidade. Ele mostrou que podemos negociar o que tem de mais sério e importante em alto nível, não barganhando as vantagens pessoais. Se foi feito hoje, pode ser feito hoje. Pode ser feito hoje, sim. Se a nossa presidenta candidata à reeleição apresentasse, botasse na mesa uma grande proposta, uma grande discussão, um grande debate em torno do futuro desse país, que a sua proposta, além da distribuição de tratores, de máquinas, além das promessas normais de candidatos, seja lá o que for, ela tivesse uma proposta real e objetiva de um grande plano para esse país. E que as oposições, seja do nosso querido colega dessa casa, o senador pelas Minas Gerais, o querido neto do meu grande companheiro Tancredo Neves. O Aécio tem essas condições. O grande governador de Pernambuco tem essas condições. O nosso bravo senador lá do Amapá tem essas condições. Apresente essas propostas. Apresente um plano, um entendimento, um linguajar. Nós vamos debater. Mas não vamos aceitar as provocações. Não queremos a interferência de multinacionais, nem de financeiras, nem de empreiteiras. Queremos discutir o nosso Brasil. Vamos fazer a nossa proposta, colocar o nosso plano, colocar aquilo que seja qual for o eleito, nós vamos defender. E seja aquilo, e colocar na mesa, aquilo que seja qual for o eleito, não haverá de aceitar. Eu acho que poderíamos fazer assim como agora se fez lá na Câmara dos Deputados. Está criado um entendimento de 8, 9 partidos e fórmula não sei do quê. De independente, reivindicando eu não sei o quê,
Mas por que não fazer aqui no Senado o entendimento desses partidos, em torno do Brasil, em torno da nossa realidade, em torno do nosso futuro, em torno da ética, em torno da moral, em torno da dignidade, numa hora que nós estamos no chão em termos de credibilidade popular. Nós estamos no chão em termos de respeitabilidade política. Eu acho que o que a Câmara fez, aquela união daqueles 8, 9 partidos, que eu não sei para quê, o Senado podia fazer. O entendimento dos nossos partidos e nós sabemos por quê. Para o nosso Brasil e para a sociedade brasileira. Obrigado, meu querido Paim. Desculpe a intimidade, mas era essa pela gentileza do tempo que concedeu. O senhor não sabe o meu...